para isso, Adriana Labarreri está aqui no estúdio com a gente. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. No Dia Mundial do Chocolate, eu imagino assim, a movimentação que vocês estão tendo e como deve ser realmente prazeroso falar isso. Vocês, que ela é uma das sócias da Labar, que é uma marca premiadíssima aqui em Brasília, que já estava montando história, já virou tradição quando a gente pensa em chocolates de qualidade, chocolates artesanais que pensam mesmo em todo um cuidado e nessa experimentação trazendo esse nome para o Distrito Federal. E eu queria começar entendendo isso, da onde surgiu sua paixão pelo chocolate e principalmente para começar a produção de chocolate aqui no Distrito Federal, que não tinha uma tradição tão forte antigamente como quando vocês começaram. Então, eu sempre fui apaixonada por chocolate desde criança. Sempre amei e pensava em trabalhar com isso, mas eu não sabia que era possível fabricar o chocolate do zero. Eu achava que para fazer chocolate tinha que... Só a indústria faria, né? Eu pensava, um dia eu vou comprar e vou fazer trufas, vou fazer bombons, mas não imaginava em fabricar do zero. E aí, a gente fez uma viagem de férias para Bahia, eu, meu marido e família, fomos de férias, e lá a gente teve contato com o cacau a primeira vez. E aí ficou aquela pergunta assim, nossa, como é que será que faz chocolate? A gente teve contato com a cultura do cacau, com a história do cacau na Bahia, e com várias coisas do cacau. Então tinha chocolate artesanal lá, um bem rústico, tinha cocada de cacau, tinha mel de cacau, suco de cacau, caipirosca de cacau. E eu fiquei, gente, e o chocolate? Como que faz do zero? E aí comecei a pesquisar, veio essa curiosidade, esse interesse. E nessas pesquisas eu descobri um movimento chamado Bean to Bar, que é o movimento de quem faz o chocolate do grão à barra. Na época estava começando assim no Brasil, já tinha algumas marcas, mas não era tão divulgado como hoje. E aí fiquei super curiosa, falei, nossa, que legal, é isso que eu quero fazer, vou começar a estudar. E fizemos os primeiros testes, o primeiro chocolate era assim no liquidificador, batia o cacau e virava uma pasta bem grossa. Não virava chocolate, mas estava me divertindo. E aí descobri que eu precisava de uma máquina que refinasse o cacau, que chama melanger. É um moinho de pedra, são 2 rodas que ficam rodando ali pelo menos 1 a 2 dias, para o cacau chegar na granulometria que você não sente na boca o pedaço, né? Então, vai refinar junto o açúcar e o cacau, para quando você botar na língua, você sentir uma coisa só, que é o chocolate que todo mundo conhece. E aí, bom, compramos essa máquina em maio, só tinha fora, minha mãe foi para os Estados Unidos e me deu de presente a máquina. Aí a gente fez o primeiro chocolate, saiu bonito, pegamos o nibs e açúcar, né? Uhum. Então, ele ficou com aquela cara de chocolate. Mas o sabor era muito ruim, era horrível, 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 horrível. E aí eu fiquei, não é possível, é só cacau e açúcar, o que eu tô errando? Mas assim, super entusiasmada, querendo fazer o chocolate, porque já tinha feito do zero, assim, é muito legal ver a transformação, sabe? Mas comecei a estudar bastante, pesquisar muito, porque estava ficando tão ruim. E aí eu descobri que é a qualidade do cacau, que é o mais importante, é você saber de onde vem a matéria-prima. Saber de onde vem e saber que ela foi bem fermentada, bem colhida. O cacau foi bem seco na fazenda. É um processo muito, 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 mas muito, muito minucioso, que tem que ser feito com cuidado. E o que eu estava comprando qualquer cacau, sem saber. Igual compra castanha de caju na feira, sabe? Então... ele não tinha esse tratamento todo de fermentação e tal, era um cacau commodity. E por isso que o sabor ficava horrível. E aí a gente foi entendendo que, a indústria, o que ela faz para mascarar isso? Ela desodoriza o cacau para tirar todo o sabor que ele tem e bota um aromatizante artificial, alguma coisa para dar gosto. Então, o chocolate... Leite também, as gorduras estranhas. Leite, quando não substitui ainda, né? Tira a manteiga de cacau e taca uma gordura vegetal hidrogenada, porque barateia, enfim... E aí foi isso, assim, a gente entendeu, foi descobrir, foi fazer curso, aprendeu a avaliar cacau, a fazer uma análise de cacau, análise sensorial, teve contato com fazendas que produzem cacau fino, e aí quando a gente trouxe, depois de uma outra viagem para Bahia, onde fizemos o curso, a gente trouxe o chocolate, o cacau, fizemos o chocolate com cacau bom, e aí a gente ficou empolgadíssimo, nossa, esse sabor, isso tá uma delícia, e a gente resolveu abrir empresa, assim, em 2016. Uau! E é muito legal, acho que eu decidi trazer vocês exatamente para entender para os nossos ouvintes, fazer essa aula mesmo que vocês dão, quando vocês mostram todo esse processo de fazer um cacau, que eu também fiquei surpresa numa viagem para Ilhéus também, fui numa fazenda orgânica e que eles explicaram exatamente assim, e eu queria até que você explicasse para o ouvinte, o que é um chocolate mesmo, que pode até ser chamado de chocolate, né, não é uma invencionice, e desde o processo, assim, você tem uma escolha, o cuidado com o pé do cacau,
cacau que você não pode tacar, tem uma série de pragas que você tem que ter tomado cuidado. Esse cacau depois não pode ter umidade. Explica pra gente, não é uma coisa simples, universo, né? É um universo muito complexo para você ter um chocolate realmente de qualidade. Então, primeiro uma resposta bem direta. O que é chocolate? Legalmente, vamos só para a parte legal. Perfeito. Precisa ter, no mínimo, no Brasil, 25% de sólidos de cacau. O que são sólidos de cacau? Manteiga de cacau e pó de cacau. A indústria, ela pega a semente do cacau, que é o nibs, depois de descascar e tal, é o nibs. Ela pega, separa a gordura do pó, e aí sim, junta de novo, depois junto com o açúcar na sua devida proporção. Por quê? A manteiga, dependendo da latitude, dependendo de centenas de coisas, a manteiga varia, o ponto de fusão, enfim, é uma química muito técnica. Então, a indústria separa para depois juntar e manter sempre o mesmo padrão. Desodoriza isso e faz uma coisa básica. E aí, legalmente, se tiver 25% de sólido de cacau no Brasil, é chocolate. Por isso que o branco é chocolate. Porque o branco tem 25% de manteiga de cacau. Se tiver, depende da barra, enfim. Então, aí é chocolate. Existe no mercado aquele da pior qualidade, que vai estar escrito assim, barra, sabor, chocolate. É muito louco isso. Nem isso tem. Então, a gente não está entrando em mérito de qualidade de cacau, só legislação. Então, não tem os 25%, que é o mínimo. Europa, esse mínimo é 35% de sólido de cacau. A gente luta para tentar aumentar também, porque, poxa, o Brasil é um grande produtor. Para que a gente vai fazer um chocolate com pouco cacau? Enfim, essa é a legislação. O que acontece? Muitas vezes, para baratear ainda mais, eles tiram a manteiga de cacau, que é a parte mais cara, e adicionam gordura vegetal, gordura hidrogenada, para baratear isso. E também para facilitar na hora de derreter, para não ficar tão sensível ao sol, como é o chocolate, o transporte, tudo isso. Aí a gente entra existem chocolates, assim, premiums, não vou dizer nem cacau fino, mas marcas importadas, que são renomadas, que não usam gorduras substitutas, que são sim chocolate, mas usam cacau commodity, que não tem uma procedência, vai usar um monte, eles compram de toneladas e às vezes não sabem nem de onde vem, se tem problemas de trabalho escravo no meio, enfim. E aí, bom, eles pegam esse monte de cacau, desodoriza e depois usam um aromatizante artificial. É chocolate? Sim, legalmente é chocolate se tiver o mínimo do sólido de cacau. Aí é outra categoria. E aí a gente vai pro bean to bar, que é o chocolate fino, que é o tipo de chocolate onde a gente vai, além de não usar gorduras vegetais substitutas, a gente vai, na origem, entender e buscar fornecedores que fazem um cacau de excelente qualidade, porque eu não quero mascarar nada, eu não quero esconder o sabor, eu quero justamente realçar o sabor do cacau. E eu não vou deodorizar, eu não vou botar uma essência de avelã, por exemplo. Então, aí já é o cacau fino. Como é que é o processo na fazenda? Precisa ser colhido o cacau todo no mesmo grau de maturação, porque a fermentação, eles colocam numas caixas de madeira, o cacau tira da polpa, coloca nas caixas de madeira, tampa lá com folha de bananeira, ficam 7 dias ali aquecidinho. A próprio calor que vai soltando da fermentação vai fazer todo esse processo químico e físico. E aí, lá já desenvolve sabor e aroma. A fermentação é o primeiro processo que é feito na fazenda. Então, é muito detalhe, porque imagina muitos e muitos hectares de cacau. Aí o trabalhador vai passar e numa árvore, como todas as plantações, tem alguns frutos mais maduros, outros não estão, outros estão podres, outros o bichinho comeu, apodreceu, tem mofo, tem fungo. O trabalhador tem que pegar tudo no mesmo grau de maturação. Imagina que trabalho. Depois ele vai pegar, vai separar, vai fermentar. A fermentação tem que ser controlada na temperatura. Então, varia. Não é exato. Variou. Hoje está mais frio, hoje está mais quente, hoje está mais úmido. E aí, ele vai ter que ter esse conhecimento para poder fazer a vira no cacau na hora certa, para oxigenar aquela massa na hora certa, enfim. Depois de estar bem fermentadinho, ele vai secar ao sol. Não pode ser estufa. Não pode ser estufa, não. Estufa pode. Não pode ser secador de fumaça, porque no cacau commodity, às vezes, é secado na lenha. Rapidão, para secar o mais rápido possível. Isso, e aí vai pegar, esse sabor vai pro chocolate, o sabor da fumaça, de queimado, de tostado. E aí fica secando ao sol por 12 dias, até 12. Então, esse é o processo, geralmente a secagem é aqueles telhadinhos que a gente vê na Bahia, na estrada, onde, quando às vezes tá chovendo, eles vão lá e fecham o telhadinho, ou tá muito sol, tá quente até demais, aí fecha o telhadinho também, abre pra secar, enfim.
Depois disso, chega pra gente aqui em Brasília, onde a gente já tem os parceiros, as fazendas parceiras. A gente analisa, muitas vezes, laudo do cacau. A fazenda manda pro laboratório, a gente analisa esse laudo para ver se a gente quer aquele cacau, pH, tudo certinho. Torra ele, descasca, refina, que é a moagem de 2 dias pelo menos. É isso, não é uma moagem, não é você bater numa coisa, num liquidificador rápido para aquecer aquele negócio. É uma moagem que é bem devagar, bem lenta, controlando a temperatura para não perder todas essas características que demoraram tanto tempo de fermentação e de secagem, né? Isso. Se você bater... É legal fazer a experiência em casa. Bate no liquidificador um pouco de nibs. Ele vai virar uma pasta, mas ele vira uma pasta grossa, igual uma pasta de amendoim, às vezes, com pedacinhos, né? Para ele ficar na textura de chocolate, é bastante tempo refinando no moinho de pedra. Então, quando o moinho não tá com problema, que a gente vira e mexe tem isso, aí fica 5 dias refinando, é um rolo. Mas, aí depois do refino, ele vai fazer a têmpera, que é o choque térmico, aí é o passo que todo mundo conhece, geralmente, que a confeitaria faz. O chocolate tá pronto, faz o choque térmico, que é a têmpera, cristaliza, né, pré-cristalização, bota na geladeira e desmolda para embalar. E me diga uma coisa, como é que vocês pensam essa questão de combinação de sabores, de ingredientes, que é o que vocês são mais conhecidos também, né? Além da qualidade de chocolate, assim, eu acho curioso como é que tem essa invenção mesmo. Eu tô aqui do meu lado, gente, eu vou fazer inveja para vocês, ouvintes, mas eu tô com nibs de cacau com flor de sal e o cacau caton com avelã e também flor de sal. De onde surgem essas criações, essas combinações, essas experimentações para criar diferentes sabores? Então, da nossa cabeça mesmo. A gente tem a liberdade com o adesivo em si, a embalagem, a gente tem a liberdade de fazer quantidades pequenas de teste, de amostra. Então, muitas vezes a gente prova alguma coisa, assim. Um clássico, por exemplo, abacaxi com coco, que tem a pinha colada. São clássicos que já combinam fora do chocolate. Na gastronomia em si, a gente sabe que combina. Uma banana com canela, são coisas que já não tem erro, sabe? Então a gente fica assim, poxa, vamos fazer. Eu tenho uma barra, quero fazer uma barra vegana. E aí eu tenho um leite de coco, vou testar com abacaxi. Dá certo? Não, tem coisa que não tem erro. Então a gente vai muito pelo feeling, às vezes experimenta um prato, experimenta uma sobremesa que não tem nada a ver com chocolate. Um doce de leite com alguma coisa, com goiabada, por exemplo. É uma combinação que sempre deu certo. Vamos brincar com isso no chocolate? Então a gente tem muito do feeling das coisas que a gente prova fora. E às vezes, eu quero um chocolate com crocante. Bora testar um monte de crocante? A gente vai, compra na feira um pouquinho de cada castanha e fica brincando. Então a gente tem muito essa flexibilidade por poder fazer lotes pequenos de experimentação. Edições limitadas, assim, quando tem Natal e Páscoa, a gente sempre a chance que a gente tem também de testar a saída dessas coisas novas. E às vezes fica. Esse catongo foi um do Dia dos Namorados há 3 anos. E fez muito sucesso. A gente falou, não dá pra tirar. Aí voltou e ficou. E agora é isso. A gente sempre cria coisas, a linha só vai aumentando. E o problema é tirar de linha depois que a gente não consegue. Que pega uns apaixonados, né? Mexe. Que chocolate não adianta, é uma paixão, né? Tem umas pessoas que são, assim, devotas daquilo. E quando encontra uma combinação que bate com o gosto dela, pronto. Eu sou dessa. O cupuaçu, por exemplo, foi uma só. A gente conheceu um senhor vendendo na feira de Ilhéus. Ele tava mostrando... Aí deu pra gente um pedacinho e falei, nossa, que delícia esse cupuaçu desidratado. Isso com o chocolate vai ficar muito bom. Me arrumam. E aí, no final da feira, a gente tava indo embora no dia seguinte de manhã. Eu falei, quero pra você me vender. Ele, não tenho, só tenho amostra. Eu vou ter em casa. Então, onde é a sua casa? Vamos lá buscar. A gente foi lá na casa dele, 11 da noite, buscar o cupuaçu e trouxe pra Brasília. Mas assim, hoje já tem. Ele já vende pra um monte de lugar também. Mas é assim, na sorte, né? Na experimentação, que lindo. Isso, às vezes um cliente fala. Teve um que a gente fez até para uma cliente, uma ideia dela. Ela falou, nossa, um bolo que eu sempre gostei na minha infância, que era laranja com figo. Aí eu, nossa, combinação legal, vou fazer um desse no Natal. Aí a gente fez no Natal. Aí chamava até bolo da Lume, o nome da barra. Então é assim, às vezes dá uma ideia, a gente quer fazer uma barra e dá certo. Que delícia. Para acompanhar mais o trabalho, essas experimentações e para apaixonados de chocolate, qual o melhor canal, Adriana? Então, para encontrar a gente, nosso site, labarchocolate.com. E no Instagram a gente sempre linka, né? Às vezes, se é para a loja da Zanorte, a gente manda para o WhatsApp da Zanorte. Se é para Águas Claras, para a fábrica, a gente manda para atendimento de lá. Então, ou Instagram ou no nosso site.
Maravilha, gente. Adriana, muito obrigada. Parabéns aí por estar trazendo. Gente, a La Barra que não conhece, é realmente uma marca muito premiada. Vocês ganharam vários prêmios, né, Adriana? Assim, em várias regiões e estão trazendo essa tradição realmente do grão até a barra, né? Bean to Bar para aqui, para Brasília, e inspirou outros empresários aqui de Brasília também a investirem nessa área. Obrigadão, Obrigada, Adriana. Parabéns. Eu que agradeço o convite.